Olá a todos, boa tarde no Brasil, boa noite em Moçambique, um bom dia de modo geral a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Eu sou Nólia Araújo, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática e do programa de pós-graduação em desenvolvimento e meio ambiente da UFRN. Envolvo trabalhos de ensino, pesquisa e extensão em educação para a sustentabilidade. Farei a mediação deste evento nesta tarde. No contexto da terceira edição do Circuito Urbano, que é promovido pelo escritório da ONU Habitat, uma iniciativa de apoio institucional para dar visibilidade a eventos organizados por diversos atores da sociedade, de alguma forma relacionados ao tema do ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Este ano realizado de maneira totalmente virtual, devido às restrições que foram impostas pela pandemia da Covid-19. Este ano também realizado em parceria com os escritores da ONU Habitat, em países africanos de língua oficial portuguesa, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, centrado no tema Cidades pós-Covid-19, diálogos entre o Brasil e a África lusófona, baseado nos temas do Dia Mundial do Habitat e no Dia Mundial das Cidades, estando os eventos sendo apresentados ou no subtema Habitação para Todas e Todos, um futuro melhor, ou no subtema Valorizando Nossas Comunidades e Cidades, que é o caso do nosso evento aqui hoje. Então, é nesse contexto que apresentamos este evento que é denominado Quando a Educação Puder Sair de Casa, Desafios ao Ensino Pós-Pandemia, um evento que integra o Circuito Urbano 2020 da ONU e é a última ação de 5 ações aprovadas compondo um evento compartilhado, denominado No Balanço da Rede 2, tecendo encontros nas cidades, promovido pela Rede de Cooperação e Estudos de Sustentabilidade, Inovação e Políticas Públicas, a RESIP, por meio de seus grupos associados. O objetivo da rede é discutir e refletir sobre propostas e ações que visam construir possibilidades para o alcance de uma melhor qualidade de vida e uma maior inclusão nos espaços urbanos em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, com foco especial na realidade pós-Covid-19. Este evento, então, como eu já acabei de informar, denominado Quando a Educação Puder Sair de Casa, Desafios ao Ensino Pós-Pandemia, contará com a participação de 2 bandas em Psicologia e um graduando em Administração Pública e Gestão Social, que revelarão os dados de uma pesquisa sobre a situação de pós-graduandos durante a pandemia e a do pós-pandemia também, quando for o caso, que ainda não estamos numa pós-pandemia, e também professores do ensino básico e superior do Brasil e de Moçambique, que vão relatar aqui suas experiências e vivências de ensino no contexto pandêmico nos 2 países, apontando também para o que há de vir, como será esse futuro, quando a educação puder sair de casa. Por enquanto, estamos em casa. Nossa proposta será, então, conduzida em forma de um painel e esperamos, a partir do cenário local e nacional, de cada painelista, que se fomentem reflexões sobre os desafios do ensino remoto emergencial, quando já tínhamos uma grande desigualdade educacional, na verdade, que em muitos casos, nessa situação de pandemia, foi agravada, e tomou novas dimensões. Podemos questionar, então, como é que a gente pode vincular toda essa problemática
né, da educação em tempos de pandemia, por exemplo, ao acesso geográfico às escolas, né, e as questões de mobilidade urbana, como é que essas questões se entrelaçam. Então, feita essa breve introdução, eu vou pedir aos colegas integrantes da atividade, do evento, né, e ao público que nos assiste, que fiquem atentos. Eu vou fazer agora uma pequena apresentação de cada um, né, dos nossos panelistas, que são Giovanni Gesteira Sales Torres. Giovanni é graduando em Administração Pública e Gestão Social pela Universidade Federal do Cariri, a UFCA. É agente educador em saúde na educação, na Secretaria de Saúde do município do Crato, no Ceará. Roseli Daiane Teotônio da Cunha, que é psicóloga, é doutoranda em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é professora do curso de psicologia do Centro Universitário Rio Grande do Norte. Maria Laís dos Santos Leite, Laís é psicóloga, é doutoranda em psicologia também pela UFRN, é servidora técnico-administrativa da Universidade Federal do Cariri, e além de painelista, Laís é uma co-organizadora, né, e também assessora técnica nesse evento. Betinho Lune Serrote, nós temos 2 integrantes de Moçambique, 2 convidados moçambicanos, Betinho Lune Serrote, que é professor de matemática da Escola Secundária Comunitária de Marara, em Moçambique, e Pedro Justino Júnior, que é professor da Universidade Pedagógica, Delegação de Tete, em Moçambique, e também é doutorando do nosso programa de pós-graduação em Ensino, Ciências e Matemática, na UFRN. Por fim, Rafael Bender Chagas Leite, que é biólogo, é doutor em neurociências, desenvolve um pós-doutoramento nesse momento no programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática da UFRN e é professor da Rede Básica Estadual de Ensino do Estado do Rio Grande do Norte. Então, sendo um painel, né, esse modo de apresentação, os convidados vão fazer suas exposições e, ao final, pode haver perguntas entre os próprios painelistas, como é típico do painel, né, mas também temos pessoas que vão estar atentas às perguntas do público que venham a ocorrer. Então, nós teremos, nessa nossa primeira exposição, né, 3 expositores, os 3 primeiros panelistas que estão dentro, vão falar sobre esse tema, impactos da pandemia de Covid-19 na vida de pós-graduandos brasileiros, né? Serão apresentados, essa exposição, ela vai trazer dados de uma pesquisa que tem essa temática, né? E que trata do relato de estudantes de graduação e de pós-graduação sobre os desafios enfrentados no cotidiano de estudo, de trabalho e da vida dessas pessoas, dos pós-graduandos, né, durante a pandemia da Covid-19. Então, o que vai ser feito é uma análise, né, dos impactos da pandemia na vida desses estudantes de pós-graduação, estrito sensu, no Brasil. Essa apresentação será feita por Laís e Roseli, que são psicólogas e doutorandas em psicologia na UFRN, e por Giovanni, que é graduando em Administração Pública e Gestão Social pela Universidade Federal do Cariri. Então, a palavra agora está com vocês. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, né, todos e todes que estejam nos assistindo agora, ou que venham assistir depois essa atividade, né, uma alegria compartilhar desses desafios, né, e também de todos os aprendizados que temos obtido
pela nossa experiência, né, durante essa pandemia, e, em especial, por meio dessa pesquisa que realizamos aí em conjunto, né? Então, primeiro, pensar um pouco nesses conceitos de pós-pandemia, né, que, como a Magnólia colocou, nós nem sabemos dizer se a gente se encontra agora no meio, no início, no final dessa pandemia, né? Provavelmente no final nós não estamos. E aí, como a gente se direciona, então, no ponto de vista da educação para essas atividades, né? Para continuar as nossas atividades educativas. Outro conceito que me parece importante mencionar é o conceito de novo normal, né? Como é que a gente consegue pensar aí, diante dessa pressão para a retomada das atividades, em especial as atividades econômicas, no que seria esse novo normal, né? A pandemia ela não acabou, e aí a gente não consegue, muitas vezes, ter uma adesão da maioria das pessoas de entender a relevância, a magnitude do que a gente está vivendo, né? Ultrapassando aí as 158 mil mortes no Brasil. E aí, quando a gente deixa também, né, pensando aí um pouquinho nos aprendizados, né, desse momento, que a gente também deixou de, muitas vezes, né, tem deixado de aprender, né, de vivenciar esses desafios, porque há uma gama de instituições, né, e pessoas tentando negligenciar ou fugir, né, dos impactos desse momento, que são enfim, calculáveis e incalculáveis, né? Então, a gente ainda está aí tentando escolher os melhores caminhos, ou os caminhos possíveis para a educação e para as nossas próprias vidas durante esse período, né? Vou pedir para o João Matheus, que está aí nos assessorando, para passar já para o primeiro slide. Então, a gente vai falar, a partir das nossas experiências pessoais de pós-graduandos e graduandos nesse momento, né, de pandemia, e também a partir dos dados dessa pesquisa. Então, a gente vai aí mesclar um pouco como qualquer problema de pesquisa ou qualquer pesquisa que se escolha, isso também há rebatimentos em nossas vidas, né? E quando a gente escolhe pesquisar um tema, já é um sinal de que isso, de alguma maneira, chama a atenção. Então, eu estou aqui na qualidade de pós-graduanda e trabalhadora da educação, né? Sou servidora técnica na Federal do Cariri. Então, estou aí acompanhando a partir de dois olhares, né, diferentes e complementares, diria, dessa experiência, né? Retornei morando em Natal há alguns anos por conta do doutorado, retornei à minha cidade de origem para iniciar a pesquisa em campo, depois de 6 meses de atraso dessa pesquisa, com indicações do Comitê de Ética, inclusive, por conta desse momento que a gente vivia, né, e que não tinha condições de fazer pesquisa em campo, em especial com esse público que eu trabalho, de agricultoras e agricultores familiares, e nesse caso, em geral, pessoas acima de 50 anos, né, que estão aí chegando na dita fase de risco, né, idade de risco para a Covid-19. Então, mobilizada, né, por essa temática, assim como os meus colegas que vão falar, decidimos fazer essa pesquisa, né, para isso logo no início da pandemia. Então, no início aí do mês de março, a gente já iniciou a organização de um questionário, né, para buscar aí um pouco dessas informações, desses impactos da pandemia que nós estávamos vivenciando, e queríamos conhecer um pouco mais desse panorama a partir de pessoas de outros estados e de outros programas de pós-graduação, né? Então, a pesquisa é intitulada Impacto da Pandemia de Covid-19 na vida de pós-graduandos e pós-graduandos brasileiros, e teve como objetivo geral analisar os impactos da pandemia causada pelo novo coronavírus na vida de estudantes de pós-graduação estricto sensu no Brasil. Pode passar, João.
Então, a gente estava aí nesse início, né, do período pandêmico, vivenciando contextos diversos, né? Então, algumas universidades estavam continuando as suas aulas já no formato remoto, outras universidades estavam suspendendo temporariamente as atividades presenciais, e foi o início que a gente não sabia muito bem quanto tempo isso seria, não que a gente saiba agora, né? Eu até penso que muitas respostas foram dadas, mas muitas ainda foram descobertas e redescobertas ao longo do caminho, né? Então, a gente pensa um pouco como se dá, né, esse cenário no Brasil. Então, inicia com a Unicamp, ainda no início do mês de março, a suspensão temporária das atividades e, em alguns casos, também todas as ações nos prédios das instituições, né? Isso vai gerando alterações no calendário acadêmico e, no ponto de vista dos documentos de domínio público, né, dos documentos oficiais das universidades, também uma preocupação em regulamentar de que maneira essas atividades remotas se dariam, sejam atividades de defesa, de mestrado e doutorado, né, de tese e dissertações, as atividades de orientação, as aulas, enfim. Então, a gente teve aí uma série de documentos oficiais e institucionais produzidos nesse período e diversos entre si. Então, em muitos casos, havia uma suspensão de uma semana, 15 dias ou um mês, e aí esses decretos, né, esses ofícios foram sendo publicados de acordo com o acompanhamento também dos dados. Comitês foram instalados nas universidades para acompanhar essa realidade, enfim. Então, vivenciamos aí um contexto plural, né, de tomada de decisão por parte dos gestores das universidades, que até o momento também continua sendo plural. Em alguns casos já há uma possível retomada, há uma pressão gigantesca por parte dos ministérios envolvidos, né, e das secretarias, no caso das universidades estaduais, enfim. E também a gente vivencia aí as incertezas desse momento, principalmente nós, enquanto pós-graduandos e pós-graduandas, incertezas de como isso afetará a nossa pesquisa, a nossa trajetória, aí, então, com ampliação dos prazos, mas também possibilidades, não só do ponto de vista objetivo, para dizer assim, das atividades, mas também das nossas condições emocionais, né, psicológicas para a realização de tais atividades. Pode passar. Então, a gente vivencia aí novos e antigos desafios, né? A gente tem, de um lado, essa pandemia que aí nos obriga a pensar no isolamento social, ou no mínimo de distanciamento social, e que no início, né, a gente tem uma adesão muito maior à campanha do Fique em Casa, e aí a gente vai, a cada dia, vendo que esses números têm oscilado aí, então muita gente já começa a sair, muita gente não tem a opção de não sair, né? Então, na vida de mestrandos e doutorandos, né, mestrandas e doutorandas, a gente vivencia também isso nas nossas pesquisas, com retomada de ações em campo, né? Retomada das aulas, agora no formato remoto, e aí os impactos que isso tem à nossa aprendizagem, ao acompanhamento das atividades pelos orientadores e orientadoras, enfim. Só que, além desses desafios de agora, a gente tem muitos outros, né? Que provindos, em especial, da profunda desigualdade social que a gente tem no nosso país. Então, muitas vezes a gente é visto, né, enquanto pós-graduandos, como privilegiados, né? Aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de estudar um pouco mais, escolheram fazer isso. Essa escolha, muitas vezes, ela é carregada de uma cobrança também, né, social, familiar, né, e pessoal, por você ter se dedicado, buscado se dedicar mais aos seus estudos. Então, em geral, são pessoas que já estão numa fase que a gente já pode trabalhar, né, numa idade laboral, início da idade laboral, mas que a gente opta por viver, muitas vezes, uma vida,
o conceito, né? O sentido aí de vida de estudante, né? Então, abdicar muitas vezes de ganhar mais, de iniciar já a sua trajetória profissional, isso em alguns casos, né? Lógico que a gente tem aí um cenário plural, então a gente tem pós-graduandos como eu, como Roseli, como tantos outros e outras colegas que já estão no mercado de trabalho, estão no doutorado ou até no mestrado, que já têm acima de 50 anos. Então, a gente, partindo aí de uma ideia geral, né, do que o senso comum tem tratado essa categoria dita privilegiada. Além dessas desigualdades sociais, da dificuldade de você se manter num programa como esse, tendo muitas vezes uma dificuldade de renda, né, sem falar nas dificuldades do acesso à cidade, a equipamentos de qualidade, a condições econômicas para comprar material, entre outras questões, a gente vivencia um congelamento e corte de bolsas, que ainda dificulta esse cenário. Então, a gente tem aquelas pessoas que conseguiram, por um nível de excelência, as bolsas, mas essas bolsas foram sistematicamente sendo cortadas. A gente tem hoje um estado de caos na questão das bolsas de pós-graduação no país, né? Uma alta taxa de desemprego após a conclusão do curso e outras iniquidades que temos vivenciado. Pode passar, Matheus. Quanto à pesquisa, é uma pesquisa quanto-qualitativa, né? A coleta de dados ela foi realizada virtualmente pelo SurveyMonkey. Nós recebemos em torno de 150 respostas, mais 114 respostas válidas, ou seja, a pessoa completou o formulário, que era bastante detalhado. 71% das pessoas que responderam esse questionário foram mulheres, né? E aí a taxa variou bastante, de 22 a 60 anos, que também já nos diz aí dessa multiplicidade de atores envolvidos e envolvidas nessa condição de pós-graduandos, né, pós-graduandas. Nossos respondentes foram de 17 estados diferentes, né, do Brasil. Então, a gente tem aí, principalmente os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, depois os meninos vão falar melhor, mas a gente tem principalmente fora do Nordeste, o maior número de respondentes, acho que é São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, os estados que mais responderam, né? E a gente, a partir dessas respostas, tem também pensado em que hipóteses e conhecimentos que a gente já tem estudados aí pelas diversas áreas das ciências sobre essa realidade podem nos apresentar. Eu vou passar a palavra agora para a Roseli, que vai dar continuidade aí à nossa exposição, e agradeço desde já a oportunidade. Bom, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Bom, vou dar continuidade, né, à fala de Laís. Ela vinha apresentando, né, como se deu aí os resultados dessa pesquisa, né? O nosso interesse era entender como a pandemia do Covid-19 impactava, especialmente o cotidiano das pós-graduandas e dos pós-graduandos, e eu gostaria de mencionar que há diferenças e particularidades específicas quando a gente fala desses impactos para as mulheres pós-graduandas, né? Eu vou pedir para o João passar o slide, por favor. Inicialmente, gostaria de apresentar a minha própria experiência como pós-graduanda. Nós, mulheres, né, temos inúmeras particularidades que nos diferenciam de diferenças das particularidades de homens. Mulheres cis e mulheres trans vão apresentando também diferenças nas experiências e nos cotidianos, e esse impacto não é decorrente só da pandemia, mas se intensifica com a pandemia. Particularmente, eu sou uma pós-graduanda que não posso só cursar a pós-graduação, especialmente, como a própria Laís já adiantou, especialmente por já estar no mercado de trabalho e precisar continuar, né, nesse mercado de trabalho como professora de instituição particular, que nós sabemos aí os impactos das políticas neoliberais e a intensificação e exacerbação do trabalho do professor nessas condições. E, além disso, alio aí ao desejo, né, de desenvolver um doutorado e finalizar
o ano que vem, no sentido de ter esse acesso ao próprio conhecimento científico. E aí, dentro desse embate que eu trago da minha própria experiência, eu vou percebendo que as esferas entre a ciência e as condições impostas aos papéis de gênero, especialmente a imposição, né, de um papel social vinculado às atividades domésticas e familiares às mulheres, condicionam as mulheres a um cotidiano diferenciado. E aí a gente pode perceber isso, especialmente quando eu falar um pouco mais na frente das horas de que as mulheres destinam até para a carga horária de estudo, ou do cuidado dos seus filhos, dos seus companheiros, das suas companheiras. Com a intenção de pensar isso a partir de uma perspectiva interseccional, nós investigamos como se dava o perfil dessas pós-graduandas, a partir das perspectivas, né, a partir dos marcadores, das variáveis da identidade de gênero e orientação sexual, a própria faixa etária, a identificação étnico-racial, e logo após vou falar como isso se dá no âmbito dos quadros de estudo-trabalho, né, e essa conciliação da atividade doméstica, antes e depois da pandemia. Como a gente pode perceber no primeiro gráfico, das 114, né, do total de 114 respostas válidas, nós temos aí a maioria de pós-graduandas e pós-graduandos, né, entre mulheres e homens cisgêneros, né, 71,93 mulheres cisgêneras e 28,07 homens cisgêneros. Não identificamos nenhum das respondentes travestis, mulheres transexual, homem transexual, agênero ou outros. Pode passar. No que se refere à faixa etária dessas pós-graduandas, nós conseguimos, de fato, corroborar com pesquisas, com a própria literatura que discute a relação entre ciência e gênero, e a maioria, né, das pós-graduandas estão aí nessa faixa etária entre 31 e 40 anos. Essa faixa etária, ela é tida particularmente na literatura como uma faixa etária em que essas mulheres, além de já estarem no mercado de trabalho, elas estão iniciando uma vida com o próprio fenômeno da maternidade, ou se inserindo em relacionamentos afetivos fixos. Claro que isso não é um padrão, mas a literatura tem apresentado que muitas dessas mulheres cursam essa pós-graduação já conciliando toda uma responsabilidade de uma vida doméstica longe de suas famílias de origem. Pode passar. Quanto à identificação étnico-racial, nós não tivemos nenhuma surpresa, especialmente por o próprio perfil da graduação e da pós-graduação brasileira ser extremamente marcado por pessoas brancas. Então, nós temos aí uma maioria de pós-graduandas e pós-graduandos brancos, como a gente pode perceber, 74%, quase 75% de mulheres e 65,63% de homens, todos mulheres e homens cisgêneros, como eu disse anteriormente, e como nós podemos perceber, uma minoria de pardos e pretos e amarelos. Digo pardos e pretos como essa minoria, considerando aqui a categoria negro a partir das discussões de Sueli Carneiro, né, que vai lidar aí com esse marcador racial entre pessoas pardas e pretas que compõem a categoria negra, e são a minoria nas universidades, né, brasileiras, não só na graduação, mas também nas pós-graduações. Ultimamente, tem havido uma maior autoidentificação, mas no campo da ciência e na pós-graduação ainda somos, né, a minoria. Pode passar. Para finalizar, tínhamos um interesse muitíssimo em saber como se dava a diferença entre homens e mulheres no que se diz respeito às horas dedicadas desses participantes, né, da pesquisa, antes da pandemia e depois da pandemia, no que se refere às próprias atividades de pesquisa e às atividades domésticas. Esse quadro é um quadro de referência no geral, mas eu trouxe algumas informações
resumidas deles para a gente colocar aqui, abrir o debate. Né? Então, nós identificamos que as mulheres, antes da pandemia, já demonstravam uma carga horária média de 13 horas a mais, né, do que os homens, e dedicada às atividades domésticas. Depois da pandemia, elas ainda se dedicaram 6 horas a mais do que os homens. Significa dizer que, antes da pandemia, as mulheres já tinham uma carga horária de trabalho tanto voltado para as atividades acadêmicas quanto domésticas e familiares, maior do que os homens, e a média aumenta ainda em 6 horas depois da pandemia. Né, e tem muito a ver com o que nós havíamos falado anteriormente, que as desigualdades, né, que nós experienciamos, especialmente no contexto brasileiro, elas são existentes e são reais. Mas a pandemia, ela vem para escancarar, né, e mostrar a intensificação dessas desigualdades no cotidiano atual. É importante pensar, agora sim, para seguir o debate, que nós apresentamos aqui, especialmente dados de mulheres, né, cisgêneras, quanto à carga horária de trabalho. Mas há uma necessidade que a gente entenda isso a partir de uma perspectiva interseccional. Afinal, nós falamos aqui que a maioria das mulheres são mulheres brancas, né? E nós sabemos que, ainda que os estereótipos de gênero impactem todas as mulheres, esse impacto vai se dar de diferentes formatos, por sabermos que os estereótipos vão ter particularidades a partir de suas raças. Né? Nós sabemos muito bem que a relação com o próprio trabalho, por exemplo, das mulheres brancas, né, o histórico dessas mulheres brancas é completamente diferente ao histórico de relação das mulheres negras com o trabalho, e isso precisa ser bem pautado e refletido. Então, agora, eu agradeço a atenção e deixo seguir a abertura do debate. Obrigada. Boa tarde. Inicialmente, eu demonstro a imensa satisfação que sinto em me juntar a todos aqui reunidos, né, virtualmente, para tecer interlocuções tão necessárias, tão relevantes ante a conjuntura global, né, sobretudo ao sul global, né, aqui não restrito apenas a uma localização no globo, mas abarcando corpos, identidades, subjetividades. Né? Então, Boaventura de Souza Santos, em uma obra recentemente publicada, intitulada La Cruel Pedagogia del Virus, nos aponta que há um sul da quarentena. Então, neste sul, eu me insiro enquanto um jovem estudante periférico e LGBT. Então, bem como as companheiras anteriormente relataram as suas experiências, ao longo da minha apresentação também buscarei realizar um diálogo com as minhas narrativas pessoais, tá? Mas, sequenciando a apresentação dos dados, dos resultados da pesquisa sobre o impacto da pandemia por Covid-19 na vida de estudantes, né, de pós-graduação brasileiros, é importante destacar que grande parcela dos sujeitos da pesquisa residem atualmente nas macro-regiões sudeste e sul do país. Então, nesse direcionamento, né, nós precisamos também destacar que a macro-região nordeste possui uma considerável redução entre as frequências percentuais das unidades de nascimento dos sujeitos da pesquisa em relação às unidades de atual residência desses indivíduos. Né? Então, os estados de Alagoas, Bahia e Ceará apresentaram notórias reduções. Aí eu peço para que passe a lâmina do slide, por favor. Nós podemos vislumbrar também esses dados, tá? E aí, quando nós percebemos, né, que esses estados sofreram uma notória redução em relação às atuais unidades de residência, na unidades da Federação de Residência e unidades da Federação de Nascimento dos sujeitos da pesquisa, tá? Já os estados da Paraíba, Pernambuco e o Rio Grande do Norte, né, testemunham acréscimos
percentuais em relação ao número de pessoas nascidas em interface ao de residentes em seus territórios, né? E já os estados do Maranhão e Sergipe apresentaram uma estabilidade, certo? E, de forma bastante confluente à realidade da macro-região Nordeste, né, os dados da nossa investigação apontam que a região norte do país, né, também apresenta uma situação bastante complexa, né, do ponto de vista dos sujeitos que responderam à nossa investigação, né? Então, nós notamos que há um grande percentual de emigração quando nós comparamos as variáveis unidade da federação de nascimento e de atual residência, tá? E aí, a macro-região Nordeste, né, a sua realidade, quando nós analisamos essas variáveis, ela também pode ser melhor compreendida quando nós analisamos os dados do Censo Demográfico, do IBGE, né, que nos aponta que, em relação, né, às unidades da federação em que os sujeitos não são naturais, mas mantêm residência, né, todos os estados da macro-região Nordeste apresentam uma média nacional, uma média, né, inferior à média nacional, que é de 69,33, né, de tempo de residência de 10 anos ou mais ininterruptos, né, o que nos leva a concluir que, por ocasião do censo, essa região não era dotada de interesses acentuados por estabelecimento de residência. Então, como havia comentado, a região norte do país apresenta uma situação bastante semelhante à do Nordeste, então não houve nenhum acréscimo percentual entre as variáveis estados de nascimento e de residência, possuindo, entretanto, uma redução no Acre e estabilidade nos demais estados, tá? E aí, sobre a região norte, o Censo Demográfico do IBGE nos aponta que esta macro-região possui também uma média inferior à nacional em relação à categoria 10 anos ou mais de residência ininterrupta, né? Então, de forma distinta ao norte e ao nordeste, o sudeste, né, do país porta uma grande parcela das residências e nascimentos dos respondentes da pesquisa, né, sendo o estado de São Paulo sozinho o possuidor de 27,97% dos nascimentos, ao passo que 28,81% das residências, ou seja, há uma elevação percentual nessa relação unidade de nascimento e residência, tá? E ainda consoante aos dados do Censo Demográfico do IBGE, é importante salientar que São Paulo se encontra acima da média nacional, com 76,13 na categoria 10 anos ou mais de residência ininterrupta. Então, é um território, no contexto do censo, visto como ideal para o estabelecimento de residência, tá? E os demais estados do Sudeste, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, apresentam leves reduções, quanto ao nascimento e estabelecimento de residência. Já o Espírito Santo não apresentou variações em relação às questões em voga, tá? E, não obstante a esta realidade do Sudeste, o sul do país é uma macro-região com intensas elevações entre a frequência de nascimento e residência na nossa investigação, tá? Então, o estado do Paraná possui 22,88% dos nascimentos, ao passo que 27,97% das residências. Santa Catarina não apresenta nenhum participante natural, entretanto, tem 0,85% dos residentes. Já o Rio Grande do Sul passou de 10,17%, né, passou de 11,86% dos nascimentos para 10,17% das residências, ou seja, apresentou uma leve redução. E nesse direcionamento, né, o IBGE, em seu censo de 2010, nos aponta que o Paraná é possuidor, né, de uma média superior à nacional, né, com 74,71% do valor de pessoas não naturais que estabelecem residência por tempo ininterrupto de 10 anos ou mais, né? Portanto, nós percebemos que há uma tendência migratória interna nos dados da pesquisa e em apoio aos do IBGE, e essa hipótese pode ser justificada ainda com base
no censo da educação superior de 2018 e também com dados da CAPES. Tá? Então, segundo o censo, o Brasil possuía, no ano de 2018, 2.537 instituições de ensino superior, sendo 29, enfim, muitas delas federais, tá? E aí, nesse cenário, o sudeste do país, né, possuía o valor majoritário dessas instituições, com 1.126, sendo 35 federais, tá? Já a região nordeste possuía praticamente metade do valor dessas instituições quando comparado ao sudeste, né? Então, possuindo 566 instituições, sendo 29 federais. O sul do país, 414 instituições, sendo 17 federais. Já o centro-oeste, 258 instituições, sendo 11 federais. E, em último lugar, a região norte, né, com 173 instituições, sendo 17 federais. Né? Então, nós podemos nos perguntar por que notar essas distribuições nas macro-regiões do país. Né? Porque, segundo os dados da CAPES, em 2014, o Sudeste, né, é a macro-região do país mais contemplada com programas de mestrado, possuindo 46% destes, né, e 79% dos programas de doutorado. Já o sul do país, no contexto, possuía 22% dos programas de mestrado e 11% dos de doutorado. Né? A macro-região Nordeste, a maior em número de estados, possuía 9% dos programas de mestrado e 11% dos de doutorado, e já o Norte, apenas 5% dos programas de mestrado e 1% dos de doutorado. Então, nós podemos inferir que as migrações internas, né, no território nacional se intensificam em virtude da distribuição da pós-graduação no país. Né? Não à toa, há uma frenética emigração e desinteresse por manter residência nas macro-regiões Norte e Nordeste por parte dos sujeitos da pesquisa. Tá? E esse fato nos leva a refletir, né, sobre as condições de vida desses sujeitos que saem de seus estados para alcançarem, para concretizarem o direito à educação continuada. Então, será que os centros urbanos estão preparados para receberem tais sujeitos? Condições dignas de moradia, de mobilidade urbana, de sociabilidade, de empregabilidade, de acesso à cultura, à saúde, a políticas sociais, né? Ou simplesmente se segue uma lógica do inchaço urbano, né, sem que o planejamento urbano adequado e necessário seja efetivamente concretizado. Né? Então, nós que vivemos, né, no espaço urbano brasileiro ou no sul global, bem conhecemos as desigualdades sociais, né, as chagas de tais desigualdades que simplesmente vilipendiam o direito à cidade. Né? Hermínia Maricato é muito enfática, né, ao afirmar que nós vivemos em uma crise urbana, né, que, inclusive, tende a se agravar em virtude de problemas como desemprego. Então, nesse cenário, a nossa investigação aponta, né, que 38,38% dos estudantes de mestrado receberam auxílios financeiros, bolsas, né, para o seu mantimento. Ao passo que 41,47% dos estudantes de doutorado também receberam. Tá? Outro sim, é muito importante observarmos que 71,13%, né, das respondentes, indicaram exercer atividades profissionais para além da pós-graduação, ou seja, são estudantes trabalhadores. Né? Então, perante o exposto, os auxílios financeiros se mostram elementares ao acesso e também à continuidade de determinados sujeitos na pós-graduação. E aí nós devemos nos preocupar ao observarmos fatos como de que apenas em 2019 mais de 12 mil bolsas de mestrado e doutorado foram extintas. Né? E essa complexidade se acentua quando nós constatamos que 8,22% dos participantes da pesquisa indicaram que tiveram as suas bolsas de mestrado e doutorado cortadas entre os anos de 2019 e 2020. Tá? E esses sujeitos também indicaram, expressaram, né, que a pandemia por Covid-19, além de ter acarretado inúmeros adoecimentos físicos e psíquicos, né, também afetou uma série de instâncias das suas vidas profissionais, das suas vidas acadêmicas e pessoais. Tá? Então, nesse sentido, 73,42% indicaram que as suas atividades acadêmicas científicas foram impactadas, né?
Já 41,77% expressaram que as suas atividades profissionais foram afetadas e 30,38%, né, externaram que as suas dificuldades financeiras foram acentuadas. Tá? E é importante que nós tenhamos em vista que essa situação dos respondentes da pesquisa não se dissociam da macro-realidade nacional. Haja vista que, segundo o IBGE, no mês de setembro, nós alcançamos a marca de 13,5 milhões de desempregados. Tá? Então, além do exposto, é importante também ter em mente que várias atividades, né, planejadas, atividades científicas, acadêmicas, né, não foram realizadas na proporção inicialmente planejada. Né? Então, nós percebemos, pode passar. Perdão, acabei não me atentando. Pode passar esses gráficos com os dados da CAPES. E aí, é importante também perceber, né, que dentre as atividades mais impactadas, né, o cursar disciplinas, coletar dados de campo, analisar dados empíricos e finalizar a escrita da dissertação e da tese foram as ações mais impactadas. Né? Então, se nós percebemos um cenário em que atividades da pós-graduação se encontram prejudicadas, se encontram lesadas devido, né, às medidas administrativas tomadas, nós devemos nos preocupar porque, de fato, né, quando nós falamos em ciência, quando nós falamos em tecnologia, nós também falamos em desenvolvimento do país. Né? Então, essa situação nos convida a pensarmos políticas públicas, investimentos no campo da educação superior, e aqui grifando-se a pós-graduação, né, mais eficazes, né, e mais comprometidas com o desenvolvimento da nação, né, com o amenizar as problemáticas advindas da pandemia em curso, e, enfim, é isso. Eu quero agradecer, né, a Laís, a Roseli e a Giovanni por terem feito essa apresentação são coisas que a gente já sabia, né, mas que o modo tão agravado que ela ocorre realmente se revela de uma maneira bastante organizada, assim, numa pesquisa, né? Então, se houver perguntas sobre isso, nós vamos deixar as perguntas para o final, certo? Vamos fazer primeiro todas as exposições. A segunda exposição são 3, né? A primeira acabou de terminar, composta pelos 3. Agora vão falar 2 professores da rede básica, um do Brasil, outro de Moçambique. Eu vou pedir ao professor Rafael para falar primeiro. Ele vai desenvolver o tema para além da tecnologia, as barreiras sociais do ensino remoto em pandemia, né? E vamos, um outro tipo de fala, não é, digamos assim, mas que tem a articulação com o contexto geral da atividade. Então, Rafael. Microfone de Rafael, desculpe. Pronto, agora tá legal? Então, gente, obrigado, professora Magnólia, né, pelo convite, de poder trazer um pouco dessa provocação, né, na verdade é uma exposição, um relato de experiência misturado a uma pequena provocação que eu vou trazer para vocês, uma discussão sobre o que é, né, a ressignificação dos espaços escolares, o que é possível agora, já que a gente vivenciou, está vivenciando este momento, né, de duras situações, né, um momento muito complicado para nossas vidas, mas que a gente, de alguma maneira, pode aprender com isso, a gente pode ter algum ganho significativo de tudo que a gente está vivendo, né? Então, tem alguns slides, não sei se vocês podem colocar aqui na tela, eu trouxe alguma coisinha para ilustrar. Então, né, essa fala, para além da tecnologia, né, as barreiras sociais do ensino remoto na pandemia, parte desse princípio. No momento quando começou, né, esse momento de isolamento físico, em que nós estávamos na escola,
todo mundo ficou muito preocupado com a situação de como seria a educação neste momento, mas, ao mesmo tempo, as pessoas pensaram, poxa, a gente já tem tecnologia disponível, a gente já tem como levar a aula para casa das pessoas de alguma maneira, a gente precisa só resolver os problemas da democratização disso, da democratização das tecnologias, de fornecer esse acesso à internet, fornecer os dispositivos eletrônicos, então tudo estaria resolvido, supostamente, né? Então era uma coisa que, para muitas pessoas, o gargalo que limitava a situação era o acesso à tecnologia. E aí, pode passar o slide? E aí, na situação que eu vivencio, a escola que eu trabalho, o CEP, professora Lourdinha Guerra, é uma escola fantástica, uma escola incrível, aqui no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e essa escola é uma escola técnica, um curso de tecnologia. E para nós, o ensino remoto, ambientes virtuais, aulas gravadas, isso não era tanto uma novidade como para a maioria das pessoas. Nós já tínhamos um ambiente virtual feito em plataforma Moodle, grande parte dos nossos estudantes tinham acesso à internet, né? Como vocês podem ver aí nesse gráfico, foi um levantamento de dados que nós fizemos por meio do ambiente virtual, né? A gente viu que a maioria dos estudantes estava realizando as atividades, tinham acesso às atividades, pelo menos estavam acessando as atividades no ambiente virtual. Existia uma pequena porcentagem que não tinha, que ainda assim conseguia algum acesso não muito, não a todo momento, né, mas conseguia, alguns iam buscar atividades na escola, mas a maioria tinha. E a gente viu, na verdade, que as coisas não estavam funcionando como se pensava, que não era simplesmente fornecer a tecnologia, ter o acesso à internet e tudo funcionaria. Então, tá essa frase abaixo, né, foi uma frase que surgiu de várias discussões que nós fizemos, de que a conexão não se faz apenas com a infraestrutura, não é só os bits, as redes, os bytes, não é somente cabos, computadores, né, mas, na verdade, a gente tem que considerar que são pessoas se comunicando, né, que a escola é feita por pessoas, por famílias, pela comunidade, né, e elas têm suas histórias e seus contextos. E a coisa não era tão simples. Pode passar o slide mais uma vez? Obrigado. Então, a primeira coisa que a gente viu era que a gente vai realizar atividades síncronas, ou seja, sincronizadas, em que os estudantes estavam juntamente com os professores naquele momento online para poder realizar a atividade, ou nós íamos fazer atividades assíncronas, né? Começamos com algumas atividades sincronizadas e nós vimos que apesar dos 96% dos nossos estudantes terem acesso à internet, muitos não estavam presentes. E a gente começou a fazer um levantamento por meio de questionários do ambiente virtual, não só com os estudantes, mas com seus responsáveis, né, suas famílias, e nós vimos que, apesar de ter, né, o acesso, muitos estavam concorrendo em casa com outras pessoas da família pelos dispositivos eletrônicos, por exemplo, né? Muitas pessoas que estavam lá fazendo muitas atividades ao mesmo tempo, 2 irmãos tendo aula remota, o pai e a mãe trabalhando com o computador, então nem todo mundo estava tendo acesso à internet da maneira que gostaria. E outro fator muito importante, né, que é a realização de trabalhos domésticos, da realização de trabalhos com a família, né, muitas atividades escolares foram preteridas por essas atividades domésticas, como, por exemplo, atividades de cuidar dos irmãos mais novos que não estavam indo para a escola, por exemplo, atividade de ajudar o pai e a mãe com as atividades domésticas mesmo, até porque as pessoas mais tempo em casa, a casa estava mais suja, né, precisava de uma manutenção maior. Então, nós resolvemos, né, optar pelas atividades assíncronas. Então, com as atividades assíncronas, as coisas poderiam ficar um pouco melhor. Então, colocamos atividades semanais, né, planos de atividades semanais. Algumas vezes, né, eu optei, por exemplo, fazer vídeos no YouTube para trazer a informação aliado a uma atividade com algum significado para os estudantes, que motivasse esses estudantes para tentar resolver esse problema. Então, parecia muito simples. A gente tenta adequar a rotina de estudos desses estudantes, e aí, quando a gente adequa essa rotina de estudos, tudo vai funcionar normalmente. E aí, passamos para o próximo slide. As coisas não eram bem assim. Por mais que a gente deixasse uma semana, né, as atividades disponíveis, o vídeo que eles podiam assistir a qualquer hora do dia, podiam assistir mais de uma vez, podiam assistir na velocidade 2 vezes mais rápido, 2 vezes mais lento, podia tentar fazer uma série de recursos, né, que essas plataformas de vídeo permitem, fazer as atividades de madrugada, qualquer momento que seja,
a gente esbarrou em outro grande problema, que é a organização da rotina em casa, a organização da rotina de estudos. Uma vez que muitos deles estavam imbuídos em tarefas domésticas, uma vez que estudantes estavam fazendo outras atividades que julgavam mais interessantes, né, naquele momento, como, por exemplo, jogar videogame, ficar com a família, conversando, outras coisas, as atividades estavam sendo deixadas para a última hora, e não existia uma organização dos estudos. Lembre-se, antes, quando os estudantes estavam na sala de aula, o que ocorria? Na sala de aula, tinha um manejo do tempo, tinha uma organização do tempo, tinha uma agenda de horários, tinha uma agenda de atividades ocorrendo a cada momento, e eles estavam ali, de alguma maneira, realizando, querendo ou não, às vezes a contragosto, mas estavam realizando. E a gente começou a ver um problema que tinha em relação às atividades que eram feitas em casa, né? As atividades que eram passadas para casa, agora todas as atividades eram para casa. E o que acontecia? Nessa imagem, fica muito claro para a gente, se vocês olharem, essa é uma semana em que foi uma semana de ciências da natureza, né, que as minhas atividades de biologia estavam sendo, né, oferecidas para eles. Olha o que a gente vê, né? A gente vê que todos eles estavam deixando, né, todos eles não, mas a grande parte deles, cerca de 40% a 50%, deixavam as atividades para os 2 últimos dias antecedentes à entrega da atividade. E um número assustador, né, de estudantes estavam deixando para o último dia ou para a última hora. Como vocês podem ver, a barra mais significativa em qualquer um desses gráficos, das 3 linhas, ela está logo essa linha vermelha, que era o primeiro prazo para entregar a atividade. O prazo foi estendido, obviamente, para a linha azul e depois para a linha verde no final do gráfico, mas mesmo assim, as atividades tinham uma tendência a serem realizadas próximo ao prazo final. Então, uma dificuldade de organização que já era sentida nas atividades para casa, mas ficaram muito claras para a gente, né? Então, hoje, com o ambiente virtual, né, a gente tem alguma maneira de conseguir investigar o comportamento dos estudantes, de como essas atividades estão funcionando para eles, né, a que horas eles estão acessando as atividades. Então, uma série de dados que a gente tem acesso agora e que antigamente na sala de aula era mais difícil, né, porque, querendo ou não, a relação do estudante com a atividade não era registrada, né? Então, as coisas ficaram, né, um pouquinho mais claras para a gente em relação a isso, e a gente elaborou atividades para tentar melhorar essa rotina de estudos, né? A gente tem um componente curricular muito importante na nossa escola, chamado estudo orientado, que realmente é uma orientação de estudos, e a gente fez algumas atividades para tentar resolver esse problema, e a gente está neste momento, no estado da arte é esse, a gente está ainda, depois de tanto tempo, né, de pandemia, a gente está reaprendendo, né, a como olhar para esses dados, a como tentar solucionar os problemas que nós estamos conhecendo agora. Não só problemas que foram suscitados por causa da própria pandemia, que foram muitos, mas também os problemas que nós carregávamos de antes da pandemia, que já existiam na escola. E aí eu peço para passar o slide mais uma vez, por favor. E aí vem um caso muito interessante, que é o caso das reclamações dos familiares dos estudantes, das estudantes, que estavam achando que a rotina de estudos para eles em casa estava muito puxada, né? Como é que pode meu filho, minha filha, passar 4, 5 horas do dia olhando para o computador, tendo que fazer atividades? Quando, na verdade, antes da pandemia, os estudantes estavam fazendo a mesma coisa na sala de aula. Estavam uns olhando para as nucas dos outros e um professor, muitas vezes fazendo uma aula expositiva, e todos fazendo a mesma coisa do que estão fazendo hoje com o ensino remoto. Então, o que dá para a gente aprender com isso? Será que a pandemia permite que a gente olhe para as atividades da sala de aula, da escola, de uma maneira diferente? Por exemplo, né, antigamente a gente ia para a escola simplesmente porque ia, a gente entendia que era importante estar na escola, os nossos filhos, nossas filhas irem para a escola, isso tudo é muito importante. Mas agora, com o risco de ir à escola, a gente pensa, a que ponto, quanto vale a pena? Qual é o ponto em que vale o meu filho se deslocar de casa até a escola, se arriscar de diversas maneiras, para ter uma interação que muitas vezes não
de estar próximo aos colegas de sala, às colegas de sala. O que é que vale a pena fazer na escola? E aí é que vem a ressignificação dos espaços escolares, das atividades escolares, e todas essas coisas. Eu peço para passar o slide mais uma vez, e aí nesta provocação, eu mostro para vocês, deixa eu ver, o slide, pode passar, por favor? Então, mostro para vocês algumas atividades que nós fazíamos na escola, né, que não era a totalidade das atividades de maneira alguma, eram pontuais em alguns componentes eletivos que nós fazíamos, mas que eram atividades feitas ao ar livre, em grupo, de atividades colaborativas, atividades em que havia uma investigação transdisciplinar de uma série de eventos, de fenômenos naturais, por exemplo, esse daí que estou colocando na tela para vocês, foi uma atividade que fizemos para construir um sistema de aquaponia, em que criamos tilápias, hortaliças de maneira integrada, um verdadeiro laboratório a céu aberto, em que os próprios estudantes construíram com furadeira, né, resolvendo as broncas que apareciam, os problemas que apareciam, né? Então, atividades como essa são atividades que valem a pena a gente ir para a escola. Talvez ir para a escola para não realizar atividade em grupo, que seja, não vale tanto a pena. Então, qual vai ser a escola pós-pandemia? Pode passar o slide mais uma vez, por favor? É o slide final. Essa é uma outra atividade, né, que nós fazemos dentro do laboratório, algumas atividades diferentes, com medição de potencial de neurônios, potenciais de ação de neurônios da perna da barata, por exemplo, e ver essa imagem dos alunos todos amontoados, né, em cima do experimento acontecendo, porque todos querem ver aquilo ali acontecer, é o tipo de aglomeração escolar que a gente acredita, é o tipo de aglomeração escolar que nos faz realmente ficar motivados com o que acontece e acreditar que vale a pena a gente se deslocar, muitas vezes de um lugar distante, né, a gente gastar combustível fóssil, né, e se encontrar na escola, né, se encontrar na escola, qual é o tipo de aglomeração que a gente quer fazer, qual é o tipo de contato com outras pessoas que a gente quer fazer. Então, é nessa provocação que eu deixo vocês, espero que, de alguma maneira, faça a gente pensar sobre isso, estou aberto aí para a gente discutir sobre esses pontos, e é mais ou menos isso. Agradeço demais a atenção de todo o pessoal que pôde escutar, e estou por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, Rafael. Bem interessante pensar, né, nessas provocações que você faz, então, porque, de fato, é bom que a gente volte a se aglomerar, né, para isso. De preferência sem a necessidade da máscara, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta também a Rafael, mesmo entre nós, né, vamos deixar tudo para o final, tá certo, Rafa? Tudo bem. Okay. Pronto. Vamos passar direto para o professor Betinho. Betinho Lune Serrote é professor de matemática lá numa escola moçambicana, e tem a sua experiência de professor durante a pandemia, né, professor de ensino remoto, possivelmente já dando aula de maneira presencial de novo. Vamos ouvir a experiência de Betinho. Pode ficar à vontade para falar, Betinho. Sim, muito obrigado pela permissão. Muito boa noite, boa tarde, bom dia mesmo. Se calhar, conforme as horas de cada um de nós. Prontos. Falar da situação de Moçambique, em particular na escola onde eu leciono. Primeiro, posso falar mesmo portanto, do estado de emergência que entrou em vigor no dia 20 de março de 2020, onde todas as crianças foram dispensadas devido a esse surto que estamos a falar da pandemia do Covid-19. Agora, ficando em casa, o Ministério da Educação começou a pensar, será que podemos abandonar as crianças ficarem só de qualquer maneira? Então, quando começaram a pensar em usar, portanto, algumas vias, como uma das quais, que neste caso, passar a assistir as crianças às aulas na televisão, neste caso, tendo algumas plataformas, estamos a falar do WhatsApp, onde os docentes, neste caso, poderiam
criou-se um grupo nas escolas, onde lá apresentávamos colocávamos as fichas de apoio, estamos a falar de fichas de exercícios, textos de apoio para as próprias crianças. Mas sempre, como bem sabe, Moçambique, existe, se calhar, aqueles sítios que nem, se calhar, essa televisão não tem. Se calhar mesmo até energia não tem. Agora, para essa situação, para uma pessoa sentar e ir numa televisão, poder assistir, então era problema difícil. Para além disso, estamos a falar de WhatsApp, onde as crianças poderiam, em algum momento, criar-se e adicionar-se, de modo que eles tenham acesso, portanto, a essas fichas, a esses textos de apoio. Também nem telefone que tem essa capacidade não tinha. Também foi um outro problema que acabamos encontrando. Então, acabou-se pensando que, se calhar, poderia-se multiplicar algumas fichas, deixar na escola onde as crianças poderiam passar a levar. E como já sabe, estava-se a dizer que ninguém poderia sair de casa, mas pronto, criou-se isso, onde os encarregados saíam, iam levar, que não eram todos também que iam, portanto, levar aquelas fichas. Significa que, de tudo que estavas a fazer, nada, portanto, estava a ser, estava a ser eficaz para cobrir toda a demanda por parte dos alunos. Significa que, podemos dizer que, após o início, desde o início da pandemia, há quem que nem teve, se calhar, nenhum contacto, se calhar com a ficha, ou se calhar com uma aula televisiva por aí, ninguém conseguiu, portanto, ter uma situação idêntica a esta. Há outros que conseguiram, mas na mesma dávamos nós essas fichas para ir lá, resolver, na mesma nem devolvia, só ficava aí, tudo nós estamos a dizer, apresenta as vossas dúvidas, vamos dar, um e outro apresentava, então sempre tentávamos sanar uma situação dessa natureza. Então, passando 7 meses do estado de emergência, acabou-se decretando, portanto, o estado de calamidade aqui em Moçambique, onde começou já a fazer reabertura de algumas atividades, onde começou, dentre várias, começou as universidades, então, depois disso, começou algumas formações, centros de formações. Então, no dia 1 de outubro de 2000, deste ano, do ano em curso, queria dizer, então, abriu-se, portanto, as aulas para as segundas classes. Agora, essa abertura dessas aulas também tinha algumas condições. Primeiro, e que a própria escola deveria reunir as mínimas condições, estamos a falar de distanciamento das carteiras nas turmas. Agora, o que acontece? Há outras escolas em que essas condições não tinham, que não tiveram acesso à retoma. Significa que foram deixados pela equipe que estava a fazer a inspeção em cada das escolas, que poderiam melhorar uma coisa qualquer. Então, quando melhorasse, eles vieram de novo para fazer de novo a monitoria. Então, aquela que reunia condições sempre ia em frente. Só para imaginar, ficaram praticamente, se nós formos a contar do dia 1 de outubro, são 14 semanas. Agora, imaginemos, por exemplo, a minha escola aqui não teve essa sorte de logo a priori ser aprovada. Aí, diminui, começou, quer dizer, foi aprovada agora, significa que o número de semanas diminui para 12. E os conteúdos que foram ajustados já não são aqueles que estavam previstos como os anos anteriores. Começaram a fazer ajuste dos conteúdos. Agora, já não há mais um outro ajuste, portanto, para essas outras escolas que estão a ser recém-aprovadas pela equipa de extensão. Não existe isso. Agora, como que estão sendo, de novo, monitoradas as aulas aqui? Primeiro, dizer que as da 10ª também continuaram no dia 19 de outubro, que já, para o nosso caso, entraram em vigor, já que a nossa escola foi aprovada em simultâneo, então entraram juntos. Agora, como que isso está a funcionar? Praticamente, por dimensão da escola, acabou-se priorizando essas classes de exames que deveriam retomar as suas aulas, mas sempre obedecendo todos os critérios que nós estamos a dizer de prevenção, portanto, dessa pandemia, onde as carteiras estão distanciadas lá nas salas. Se eram 4, por exemplo, turmas, então essas turmas estavam a ser repartidas já. Repartiu-se as turmas para permitir que haja distanciamento entre as carteiras, de modo que não haja a propagação, portanto, dessa própria doença. Agora, se era uma turma, repartiu-se para 3, por exemplo, numa sala, por exemplo, damos um exemplo, uma sala de 40 alunos, dividido por 3 ou 4.
uma turma entra 12, outra 13, então por aí para fazer isso. Então isso já implica também a superlotação da carga do próprio docente, onde ele é obrigado a ficar desde manhã, se calhar até às 17h50, que em algum momento, como pessoa é humano também, pronto, acaba de novo cansando, mas não há como. Com isso, o que está a adotar? A aula já se reduziu de 45 minutos para 30 minutos, uma aula. Agora, significa que as aulas estão sendo lecionadas já em bloco. Significa que um bloco correspondendo a uma aula 30, então fazendo uma hora. Agora, mesmo com os conteúdos ajustados, está a tornar cada vez mais difícil. Agora, a tecnologia para nós praticamente não é daquelas melhores. O que estamos a tentar? Os livros também nas bibliotecas não são suficientes para caber que os alunos façam consulta, portanto, porque não são todos os dias que eles aparecem na escola. Tem, por exemplo, estamos a falar da 12ª classe, aparece na escola terça e quinta-feira, ao passo que a 10ª aparece na segunda, quarta e sexta. Agora, esses outros 2 dias, os alunos têm estado a fazer os trabalhos de casa. Agora, esses trabalhos de casa que a gente deixar num sítio, num distrito que em algum momento nem as repografias não existem, está a tornar cada vez mais difícil para nós. Mesmo voltamos a criar de novo essas nossas plataformas, para um e outro, quando tiver, portanto, a oportunidade de conseguir baixar e passar as tarefas, os trabalhos ou os apontamentos mesmo. Então, e o outro, um amigo também pode aproveitar aquele que não tem para aproveitar com o outro, de modo que todos caminhemos, portanto, com os mesmos passos. Agora, há outra questão que, se calhar, eu direi deixar como reflexão, é a seguinte. Os conteúdos sim foram ajustados aqui, estamos a ver, da 10ª, tanto como da 12ª classe. Agora, a questão também que eu estou a colocar é a seguinte aqui. Será que, tendo em conta que 10ª classe, depois de terminar a 10ª ou 12ª classe, tem facilidade aqui um 10ª, poder concorrer, se calhar, no Instituto de Formação de Professores, para a saúde, poder concorrer. Será que os conteúdos que lá irão sair nesses institutos terão também conteúdos, portanto, os textos serão baseados, portanto, nesses conteúdos ajustados? Então, são essas. Também como o ensino superior, para quem que termina a sua 12ª classe, pode ingressar no ensino superior. Então, temos essa questão também. As universidades podem, de alguma maneira, elaborar os seus testes baseando com esses conteúdos ajustados. Então, é uma das coisas sempre que nós estamos a deixar. Para além disso, essas outras classes de exame, para onde é que vão? Se é que não vão estudar, não vão ter acesso. E como não bastasse, estamos ainda a prever uma outra situação não boa, tendo em conta que agora estamos no mês de outubro, que está prestes a terminar, novembro, dezembro, janeiro, porque as aulas, o término das aulas está previsto para dia 26 de fevereiro, quer dizer, de 2021. Agora, são meses praticamente de chuva intensa. Agora estamos a ver, será que tudo isso vai dar com essas condições que nós aqui apresentamos? Então, são dentre várias situações que nós estamos aqui a deparar. Pandemia veio, mas estamos a tentar nos adaptar da nossa maneira também. E eu paro por aqui, não tenho mesmo muita coisa a dizer, se calhar vou deixar espaço em caso de algumas questões. Muito obrigado. Obrigada, Betinho, pelo seu... Fiquei até sem fôlego, mas não era porque você falava rápido, não. É porque é muito problema, né? Para a gente pensar, muita dificuldade que o professor enfrenta. Vamos ver se aparecem perguntas para você, tá certo? No final. Por enquanto, vamos dar sequência aqui, continuando com nossos convidados internacionais, não é, de Moçambique. Vamos chamar o professor Pedro Júnior, da Universidade, corrigindo, né? Acho que eu usei uma terminologia antiga quando eu apresentei, mas ele é da Universidade de Pungué, que é uma extensão de Tete. Pedro, ele é aluno de pós-graduação aqui na UFRN, como eu já havia dito, e ele vai fazer algumas reflexões sobre o ensino emergencial remoto, mais centradamente sobre as dificuldades ao acesso a recursos online, né, sobre as condições pessoais para o ensino remoto e sobre o que isso significa em termos de aprendizagem, né, no fim das contas, no contexto em que ele vive em Moçambique. Quero agradecer a Pedro a participação e tem a palavra, por favor.
Obrigado. Boa tarde para o Brasil, boa noite para Moçambique. E eu vou falar sobre o contexto emergencial remoto. O termo emergencial remoto é muito conhecido no Brasil, mas para quem nos ouve de Moçambique, falar do ensino emergencial remoto é falar do ensino no período de pandemia. Aquele ensino que estamos a vivenciar hoje, em que as pessoas são obrigadas a usar telefones ou computadores ou outras plataformas para conseguirem ter o acesso ao ensino. Será basicamente sobre este ensino emergencial remoto que vou me explanar e procurar dar aqui as minhas sugestões, as minhas opiniões e, sobretudo, reflexões que andei a fazer sobre esta temática. E a minha apresentação vai se cingir basicamente em 3 premissas. A primeira premissa é de que os intervenientes no processo de ensino, estudantes, no caso, professores e pais encarregados de educação, não têm fácil acesso a recursos online. Tal como o professor Betinho acabou de apresentar na sua explanação, há muitas dificuldades para que as pessoas tenham acesso ou à própria televisão para o ensino emitido pela televisão, ou acesso à rádio para o ensino que passa pela rádio, ou acesso mesmo ao celular, porque para ter um celular com capacidade de receber informações, nem todos têm, tanto como pais, como estudantes, até alguns professores. Vou aqui dar algum exemplo, partindo da minha experiência. Eu, como sou estudante, é verdade que estou a cursar no Brasil, estando aqui em Moçambique, no passado eu gastava 500 a 1.000 meticais para possuir recargas e usar a internet. No passado. Isso quero me referir até o ano de 2019. Mas com a existência da pandemia, senti-me obrigado a manter, ou a frequência de interações foi crescendo. Com esse aumento da frequência de interação, eu passei a gastar 2.000 a 3.000 por mês para conseguir estar online, conseguir interagir com o pessoal, conseguir interagir com os grupos de pesquisa, conseguir interagir com a minha orientadora, né? Aquela interação com os colegas e tudo. E vamos ver qual é o salário mínimo no país. Atualmente, no país, o salário mínimo é de 4.390 meticais. Se vamos ver um encarregado de educação que tem um filho que está no 7º, 8º, 9º ano, ou outra classe qualquer, uma criança que está a frequentar, vamos pôr um exemplo, 7º ano, e o pai tem um salário mínimo de 4.390. E este filho precisa manter a interação com a escola, porque estamos num período de Covid-19, onde o ensino é emergencial remoto. O pai vai ter que gastar, vamos supor, 2.000 meticais mês, mas o salário são 4.390. Ele tem outras despesas. Como é que vai ser? Aqui vamos sentir alguma desigualdade. Desigualdade como? Desigualdade no ensino, naquele indivíduo que tem posses, que tem a capacidade de ter as recargas ou de ter o telemóvel com a capacidade de interação com o Android, por exemplo, ou ter um computador com a capacidade de receber o e-mail com as fichas de exercícios que os professores vão mandar para resolver em casa, ou receber um e-mail, ou para usar o Skype e interagir com a escola. Nem todas as crianças têm. Partindo de princípio que até há crianças que vivem numa habitação sem a corrente elétrica, como o professor Betinho já tinha adiantado. Então, aí começa a aparecer esse desnível, há um certo abismo educacional.
entre os mais ricos e os pobres. Um outro aspecto que vai se interlaçar nesta premissa que apresento como a primeira é o telefone básico. O telefone básico com Android custa 3.000 meticais. Vamos supor que a família não tem um telefone e, porque estamos num período de pandemia, corre para adquirir o telefone. Vai ao mercado para comprar o telemóvel. O telemóvel está a 3.000 meticais. A família tem um salário mínimo, este que já me referi, de 4.390. Como é que vai ser essa família? Começamos a imaginar aqui o exercício que esta família vai ter que dar para manter o filho na aprendizagem ou na educação. Podemos dizer que para muitos estudantes há um sentimento de perdição, sem orientação em relação às atividades propostas. Por quê? Porque quando os professores facilitam a informação na internet, o estudante não tem computador, as bibliotecas estão fechadas, as visitas às pessoas para poderem ser explicadores ou amigos com alguma capacidade de ajudar ou familiares que possam ajudar, não pode haver essa interação. Não pode haver a interação porque estamos num período de Covid, porque a pessoa pode passar o Covid ou pode receber o Covid. Deve estar confinada em casa. Não há essa comunicação, essa interação. Porque a aprendizagem, no final de tudo, é comunitária, não é? Nós aprendemos com o meio em nossa volta, com os colegas, com os familiares, com o professor, e porque esta convivência está amputada, aí vamos ter dificuldades de ter o acesso à aprendizagem. Nós podemos ter a informação, mas não vamos aprender. Já na segunda premissa, eu digo, será que os estudantes e professores estão em condições de saúde psicológicas, de manejo dos recursos eletrônicos ou outros para a realização das atividades em forma remota? Esta é uma afirmação, podemos considerar como pergunta ou uma afirmação. Nesta questão, eu volto a este abismo educacional entre ricos e pobres. Por quê? Para crianças que estão em famílias em que têm uma escolaridade alta, né, são família influente ou com condições de moradia, melhores livros em casa, acesso do repertório cultural e tem tendências a aprender mais em comparação com crianças de famílias pobres. Porque, querendo ou não, estar numa boa residência, ter corrente elétrica à residência, ter os dispositivos eletrônicos, ter um rádio, ter uma televisão, já é um ganho para a processo de aprendizagem. Os pais terem livros em casa, algum acervo bibliográfico que pode ajudar esta criança a resolver as tarefas, a consultar para resolver as tarefas, a perceber o mundo lá fora, porque ele não está a sair de casa. Isso já pode ajudar na própria aprendizagem. Para os professores, a situação se repete. Pior ainda, quando a escola não oferece infraestruturas para o acesso a essas tecnologias mínimas. Porque temos aqui escolas, né? Digo escolas, podia estar a falar aqui de universidades, que não têm um sinal. Primeiro, não ter o sinal da internet. Se tem um sinal da internet, não tem computadores suficientes para que todos os professores possam trabalhar com esta internet que existe. Ou ainda existem escolas onde a sala dos professores é bem pequena, onde não permite estarem juntos 5 ou 6 professores para trabalharem. Neste período fica muito mais difícil para este professor que não tem condições em casa, mas pode se deslocar à escola e usufruir das infraestruturas que a escola oferece. Fica muito mais difícil. Tem uma questão que se levantou aí de dificuldades de renda. Há professores que não têm outros ganhos para além do salário que ele tem. O salário do professor o salário básico do professor ronda nos 10.000 meticais
a 15 mil meticais. Há professores com 2, 3 filhos, que filhos, de alguma maneira, estão em escolas particulares, escolas privadas, onde precisam pagar a renda. De alguma maneira, ele acaba se apertando, acaba não tendo muitos recursos para contornar algumas dificuldades que estão a aparecer neste período de pandemia. Feliz é aquele professor que tem outra renda, que pode contornar de alguma maneira. Tomando assim a situação, tomando essas situações, podemos considerar que os estudantes e professores estão sendo extremamente desafiados neste período de pandemia, né? Porque a falta de suporte psicológico a professores é maior. A falta de planejamento de atividades em meios digitais é muito grande. O colega Rafael apresentou aí a situação da escola dele, onde trabalha no Brasil, onde tem condições, onde tem meios, e de alguma maneira eles conseguem contornar. Dificuldades sempre vão existir, mas existindo as dificuldades, como ele disse, que os alunos faziam trabalhos sobre o tempo, né, faltando um dia para a entrega da atividade que eles faziam. Eles, de alguma maneira, conseguem contornar porque já têm suportes para o controle, já têm suportes tecnológicos para controlar esta demanda toda. A escola oferece. Se um professor da escola não tem condições em casa, este professor pode se aproximar da escola e trabalhar ou fazer a sua atividade na escola. É muito importante que a escola tenha o suporte. Neste período de pandemia, os professores deviam ter algum suporte psicológico para trabalhar neste período, concretamente, da pandemia, porque está muito complicado para todos. Podemos imaginar que quem está mais complicado é o estudante, mas não é só o estudante. O professor precisa encontrar formas de contornar as suas dificuldades. Para tal, o que ele tem que fazer? A sobrecarga do trabalho atribuída ao professor. O professor não estava habituado a trabalhar sobre as plataformas. Temos, em alguns casos, professores que trabalham no regime de AED, ou EAD, né? Ensino à distância. Estes, de alguma maneira, estão familiarizados, mas temos professores que não estão familiarizados a esta prática de ensino, ou esta modalidade de ensino. No ensino básico ou médio, há professores que estão a trabalhar em regime de ensino à distância, ou que vinham trabalhando em regime de ensino à distância. Estes, no mínimo, já estão familiarizados. A outra coisa é o acesso limitado ou inexistente das tecnologias para os estudantes. Há estudante que estar com um telemóvel, se calhar, vai ser a primeira experiência neste período. Um telemóvel com capacidade de aceder a um e-mail, com capacidade de entrar ao Skype, com capacidade de aceder a uma reunião no Meet. Será a primeira experiência. Isso será muito difícil, né? É verdade que dificuldades aparecem para serem contornadas. É uma experiência boa numa perspectiva em que nós podemos utilizar essas ferramentas todas no período pós-pandemia, tentando aí ressignificar os espaços escolares. Podemos tentar adivinhar um período em que, no futuro, um período em que as escolas vão ser semipresenciais. Isso é verdade. Podemos considerar que seja um mal necessário para a escola, mas no exato momento está a ser um pesadelo. Vamos para a minha última premissa, que é a terceira, que eu digo que professores são desafiados a apresentar informações para dizer que ensinaram, e que os alunos aprendem porque ensinar é transmitir conteúdos. Por que eu digo isso? O professor Betinho, de alguma maneira, falou aí das aulas transmitidas pela televisão, aulas transmitidas pela rádio, ou atividades entregues aos alunos ou aos pais dos alunos, encarregados de educação, para que os alunos pudessem fazer as atividades em casa. Essas eram meras atividades. A televisão vai dar uma informação de um conteúdo qualquer. A rádio vai dar uma informação. Não há de haver aqui uma interação. Não havendo uma interação, a aula acaba perdendo o seu foco. A aprendizagem perde o seu foco, né?
A aprendizagem passa a ser uma passagem de informação. Mas nós acabamos de ver, mesmo na apresentação da experiência do colega Rafael, onde ele fala de que os alunos praticam muito bem as atividades, usam os recursos tecnológicos. Numa aula de biologia, que ele é professor, naquela aula, de alguma maneira, nós sentimos que os alunos precisam de interação. Não só sentar e ouvir o professor a dar aulas. Os alunos precisam interagir entre eles, porque a aprendizagem é comunitária, de alguma maneira. A aprendizagem é social. A aprendizagem é cultural. Porque, como nós podemos imaginar, se um indivíduo nasce no meio de outro tipo de animais que não sejam pessoas, este indivíduo não vai ter uma educação, uma cultura de uma pessoa. Vai fazer tudo o que há de aprender com aqueles animais. É como nós levarmos um bebê, né, tirar o bebê da mãe e deixar no meio de cachorros, vamos supor. Né? A comunicação que a criança vai ter irá aprender com aqueles cachorros. Mas se nós pegarmos uma criança e colocarmos num meio social, onde tem indivíduos com alguma informação, com alguma cultura de estar e de fazer, a criança vai aprender daquela comunidade, aquela cultura de fazer e de manejar os instrumentos, de fazer tudo. Porque ele está inserido numa cultura em que vai aprender. A mesma coisa se ressente, ou podemos dizer, na educação. Para que a educação ou a aprendizagem seja efetiva, ela não pode se vincular como uma simples informação. Né? Como o colega Betinho, de alguma maneira, até falou que formavam grupos de WhatsApp, onde punham informação às atividades lá. Isso acaba, como posso dizer, diminuindo a função da escola, acaba diminuindo a função da aprendizagem. Mandar um e-mail com atividades, uma ficha no e-mail, isso não quer dizer que a criança aprendeu. Estamos a atrofiar, de alguma maneira, a criança. Né? Podíamos aqui falar de outras ferramentas, como esta que estamos a usar, em que temos já salas virtuais. De alguma maneira, o professor fala, de alguma maneira, a criança pode gravar a informação, voltar a ouvir mais tarde, repetir 2, 3 vezes, até voltar a questionar numa outra interação sobre alguma passagem da aula, e aí haver a aprendizagem. Porque sem interação, duvido que haja aprendizagem efetiva. Porque nestas ferramentas onde temos o rádio, onde temos o WhatsApp, onde temos os e-mails, onde temos a rádio e televisão, a interação fica totalmente ignorada. E vou tentar entrar na senda de uma questão que o colega Rafael apresentou, a ressignificação dos espaços escolares. E o que fazer depois da pandemia? Se calhar, para terminar a minha apresentação, eu ia dizer que depois da pandemia seria muito importante mesmo, que os professores, antes de mais nada, fizessem uma prova diagnóstica. É muito importante uma prova diagnóstica para saber em que nível de conhecimento os alunos estão. Porque há pesquisas que relatam que depois das férias, as crianças perdem 30% do conhecimento que tiveram antes das férias. E se a criança, num período de 1 mês, no máximo, que são férias escolares, a criança perde 30% dos conteúdos ou do conhecimento que aprendeu quando volta à escola, imaginemos depois da pandemia. São mais de 3, 4 meses. A criança deve ter se esquecido de muita coisa. Pior ainda, com a forma como estamos a dar as nossas aulas hoje, como estão a aprender. Há escolas que estão a fazer bem, naturalmente. É bom que saibamos dizer isso. Mas há escolas que estão a fazer
dê conta que não estão a fazer devidamente como devia ser feito. Estão a fazer de conta que estão a fazer, mesmo sem estar a fazer. Paro por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Seu depoimento é bem marcante, né? Assim, faz a gente dizer reflexões as que você faz, né, com esse depoimento, e isso nos leva a outras reflexões, né? A gente fica um pouco impactado, né? Acho que nós não vivemos apenas uma crise sanitária, né, nesse momento, mas a pandemia, ela nos lembrou, ela nos lembra, né, que há também uma crise mundial, econômica e civilizatória, não é? Parece que nós estamos vivendo uma espécie de involução nas civilidades que a gente já tinha alcançado. A ciência, ela passou a ser vista como inimiga, né? As vacinas passaram a compor teorias da conspiração, a violência vem sendo normalizada, né? E a própria morte, né, está normalizada neste momento. Nessa situação, né, por causa da pandemia, de quem também há quem duvide, né, que exista, nós somos obrigados ao teletrabalho, ao teleestudo, em todas as áreas, né, de maneira particular. Nós, professores, estamos fazendo teleeducação, né, então, poder fazer isso é muito importante, né, porque tudo poderia ser bem pior, né, se a gente não estivesse fazendo assim, mas nós também precisamos refletir, né, especificamente na educação, o que significa estarmos vivendo algo que não pode se tornar tão normal assim, né, a gente não pode normalizar essas situações, né? Isso não pode passar a ser uma regra geral. Então, eu pessoalmente considero que é muito complicado, né, que durante a pandemia, por exemplo, a possibilidade de educação à distância tenha sido aumentada por decreto, né, sem maiores discussões entre as pessoas que são interessadas. Né? Isso significa uma ampliação da educação à distância realmente, né, ou isso seria o deslocamento do formato presencial para o formato à distância, né? Parece que a situação complicada que a gente está vendo serve de escamoteamento, né, para coisas irem acontecendo, porque a gente não terá, talvez, chance de reação, né? Eu sou uma professora de educação à distância, eu sou uma defensora da educação à distância, né, há muito tempo, mas eu considero, apesar de considerar, né, que ela tem um papel fundamental em vencer as distâncias e o deslocamento necessário, né, um deslocamento que em muitos casos é impossível, né, de quem vive longe das universidades, no meu caso, né, especialmente das universidades públicas, né, para garantir conhecimento, para garantir um diploma, um curso superior, né, de modo especial para garantir a formação de professores, mas eu devo confessar que eu fico assustada com a possibilidade de uma proposta pós-pandemia para que a gente continue a ensinar em casa, né, que isso venha a ser normatizado, normalizado, né, como a própria morte vem sendo aceita e banalizada na pandemia. Então, quantas pessoas estão morrendo hoje de Covid no Brasil e no mundo? No início, a gente se interessava por esses dados, né, a gente queria saber todo dia, olhar ali, mas agora a gente simplesmente aceita, a gente já sabe que isso vai acontecer e a gente aceita que aconteceu. Né? Então, nós não podemos esquecer que nossos alunos, eles podem ter dificuldade em estudar em casa, né? Os depoimentos que a gente acabou de assistir, todos eles, né, revelam isso, né? Pode não ser tão bom estar em casa para estudar, né? Muitas vezes a situação de moradia em que esses alunos estão, ela não é adequada nem para estar em casa mesmo, né? Quanto mais para estudar em casa. Né? São ambientes muito pequenos, às vezes, com pessoas circulando, né, impedindo a concentração que é necessária para uma aula. Então, para muitos, né, poder ir para uma escola, poder ir para a universidade é um sinal de liberdade também, né? É sinal de acesso a um ambiente que pode ser confortável, acolhedor e motivador para os estudos, né? Eu digo isso com base nos depoimentos dos meus próprios alunos, né, e nos próprios sentimentos que eu tenho, né, de saudades do espaço acadêmico, né?
apesar de poder contar com o conforto da minha casa para trabalhar bem, né? Coisa que muitos dos meus alunos eu sei que não têm. Então, eu tenho a impressão, às vezes, de que as nossas mentes pararam, né? Como é que a gente vai evoluir sem aquela agitação diária dos corredores da universidade, né? Do movimento nas escolas, né? O corre-corre. Como é que a gente vai avançar, né? Mudar de opinião, rever posições, sem essas conexões, né? Com os amigos, com os colegas, né? Então, como diz o professor Antônio Nova, né, os professores eles responderam com louvor à chamada dessa emergência. Né? Eles discutiram entre si, eles decidiram como fazer, eles tentaram fazer, fizeram, estamos fazendo, né? Foram os professores que fizeram acontecer uma educação que se continuou, né? Mesmo na pandemia. Então, eles não contaram com muito apoio, né? Nós não tivemos muito apoio. Nós decidimos que íamos fazer, né? E ainda estamos fazendo isso, né? E faremos até quando for necessário, né? Mas que a gente não perca o querer estar presente de novo, né? Na presença do outro que a gente cresce, que a gente se anima, que a gente ajuda e é ajudado também, né? Quem vive o espaço escolar, né, o espaço acadêmico, todas as suas dificuldades, em qualquer nível, né, e como profissional da área da educação que procura fazer o melhor possível, sempre vai querer voltar para o convívio dos seus alunos, né, e os alunos para o convívio dos seus professores, né. É isso que dá sentido à nossa profissão, e é isso também que impedirá que nossos espaços educativos sejam secundarizados, sejam esquecidos, né? E impedirá também que nós mesmos não nos percamos no desejo de um mundo melhor e mais igual para todos, pelas vias da educação, né? Eu deixo também essa reflexão aqui. Nós terminamos com isso todas as falas. Nós temos algumas perguntas aqui, nós temos algumas considerações que foram feitas, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para o Betinho, ele até respondeu aqui nos comentários, Betinho, mas é importante que você fale para todas as pessoas ouvirem, porque esses comentários aqui são privados nossos, né? Que é uma pergunta de Jorge Raminelli. Ele dá os parabéns, né? Deseja força diante desses problemas, e ele pergunta também sobre os alunos que vão para as escolas, né, para a escola em Moçambique, como é que acontecem as aulas, né, tendo em vista os horários reduzidos para o aluno, então. Então, Betinho, se puder responder aqui para a gente. Muito obrigado. Para esses alunos, por exemplo, que vão às escolas com esses horários reduzidos, porque aqui, primeiro, a redução do horário deveu-se mesmo à falta de espaço. Onde a falta de espaço e também a não cobertura dos próprios professores de uma determinada instituição. Porque as turmas foram repartidas, os professores acabam sendo poucos, que não conseguem cobrir a demanda. E são duas classes que estão a entrar em simultâneo. Querendo entrar todos eles, tendo em conta que são os mesmos professores que entram, se calhar na 10ª e também na 12ª classe, então tornava já difícil fazer a gestão. Então, para facilitar tudo isso, então acabou-se pensando, portanto, em dividir, e de 2 dias entra a classe X, os restantes dias entra as outras classes. Agora, como que foi feita? A gestão mesmo partiu do próprio Ministério, onde sentou e desenhou que, afinal das contas, deve-se, portanto, reduzir o tempo de cada aula, que antes praticamente era 45 minutos, a duração de uma aula, e reduziu-se para 30 minutos. E como não bastasse, as cargas horárias também sofreram. Todas as disciplinas acabaram tendo a única carga horária. Isso significa simplesmente de 2 tempos. Onde, se eu sou um professor de matemática, entro numa turma repartida, por exemplo, estou a dar exemplo, 12ª A1, por exemplo. Essa foi repartida com 12ª A1A, A1B, A1C, A1D. Então, lá eu vou entrar, cada turma só tenho 1 hora de tempo. E esse dia só eu estou a entrar naquela turma repartida. Não entro mais. Uma semana, uma vez para aquela turma. Agora, o resto dos dias que eles vão estar em casa, o que estamos a tentar gerir é exatamente isso.
porque nem 1 hora de tempo para você explicar, porque nem mesmo com os ajustes dos conteúdos, a carga horária ainda, quer dizer, os conteúdos estão a ser muitos e a carga horária praticamente está a diminuir, que não está a dar para nada de novo. Mas, de todas as formas, estamos ainda a tentar nos adaptar, tendo em conta que os problemas ensinam também. Estamos a pensar, se calhar, abrimos de novo cada professor já está a tentar abrir simplesmente a sua plataforma de WhatsApp, onde logo ele coloca com antecedência os conteúdos e os alunos acabam passando e chega lá, o professor explica. É uma das táticas. Mas porque nem todos têm, portanto, essas condições, estamos a pensar e já sentamos com a direção da escola para, pelo menos, tentarmos, naqueles textos de apoio que estamos a criar e as fichas que estamos a produzir, tentar, pelo menos, tirar alguns exemplares e deixar na biblioteca para facilitar, neste caso, a consulta dos próprios alunos. Mas porque as condições já se fez muitos gastos com isso, nesse momento de preparação para a retoma das aulas, ainda estão a fazer também um estudo para ver se pode nos dar resposta a esse nosso pedido. Porque as aulas começaram acessivelmente há 1 semana, essa é a segunda, essa que estamos assim a dizer. Estamos a tentar ainda nos adaptar para vermos como que vai decorrer nos próximos tempos a nossa legislação. Não sei se ainda... Muito obrigada, Betinho, pela sua resposta. Vou ler um comentário da professora Sueli Salgueiro Chagum, que é idealizadora da Recife, né, nossa colega, sobre a pesquisa, né, dos pós-graduandos, primeiro tema que foi discutido. Excelente pesquisa, esses dados são muito importantes para compreender melhor as desigualdades regionais no Brasil, além de revelar a condição diferenciada em função de raça e gênero, mostra um movimento de exclusão que houve em termos geopolíticos, né? Bem interessante esse comentário, é verdade. Tem um comentário da professora Márcia Silva. Ela diz: a pandemia escancarou a desigualdade, né? São coisas sobre as quais a gente sabe que acontecem as diferenças, que tem as dificuldades que existem, mas realmente esse escancaramento, né? Essa coisa tão jogada na nossa cara, foi a pandemia, né? Que mostrou. Tem outro comentário: sabemos que a realidade de Moçambique não é diferente de cidades e regiões brasileiras, né? Então, que políticas públicas deveriam ser propostas, colocadas em prática para diminuir essas dificuldades vivenciadas, né? Porque, de fato, não somos nós que temos que dar conta sozinhos de tudo, individualmente, né? Mas é por meio das políticas públicas que essas coisas devem ser pensadas e resolvidas, né? Tem um comentário, professora Fabiola, da UFPB: a casa, na maioria dos casos, não tem um ambiente adequado para o estudo. Ela se refere mais ou menos ao que essa minha última fala, né? E o ambiente universitário também é um espaço de aprendizagem social fundamental, embora a gente esteja entendendo que é possível minimamente aprender à distância. Aliás, a educação à distância é uma prova disso, né? Mas a educação à distância existe para aqueles que não podem se deslocar, né? É melhor que haja educação à distância do que não haja educação, né? Mas a presencialidade, ela realmente é fundamental, né? A gente aprende mais no convívio social. E é por isso que, mesmo na EAD, né, as atividades conjuntas devem ser fomentadas, inclusive. Deixa eu ver o que mais. Sueli também tinha feito um agradecimento, né, pela oportunidade de ouvir esses depoimentos dos nossos amigos africanos. Acho que é uma experiência bem interessante. Nós sabemos das dificuldades da África, né? No Brasil nós também temos dificuldades. Talvez a gente tenha passado por uma redução, né, dessas dificuldades por um tempo, que parecem se agravar agora de novo, né? Mas, de fato, é um tanto quanto chocante, né, eu diria, pensar que, por exemplo, não é incomum, né, ter alunos africanos que não têm sequer energia elétrica em casa, né, que dirá o acesso aos meios digitais, né? Pessoal da assessoria, sim. Pedro quer fazer um comentário sobre
essa questão das políticas públicas, pode ficar à vontade, Pedro, para fazer isso. Sim, eu gostava de tecer. É verdade que a realidade de Moçambique, de alguma maneira, em algumas regiões do Brasil, também posso estar a vivenciar esta mesma realidade, mas o que nos faz diferente é que, mesmo com todos os problemas que o Brasil vive, o Brasil tem apoio social. No período de pandemia, por exemplo, estudantes receberam algum apoio para saberem responder à demanda do ensino emergencial remoto. Tiveram algum apoio financeiro dos estados, por exemplo, o que em Moçambique não acontece. Não é? No caso concreto não acontece porque não existem políticas públicas sólidas, não é? Porque temos problemas de via de acesso, começa logo daí, onde para uma criança que sair de casa e encontrar um local com um bom sinal da internet já é problemático. Né? O sinal da internet pode lá estar, mas oscilar permanentemente. Porque a criança não pode sair de casa e ir numa outra zona onde possa ter melhor sinal de internet. Não é possível, porque a estrada está mal, porque está a chover, quando chove a via é intransitável, não é? Ou porque o troço não tem iluminação, é arriscado andar altas horas sozinho ou neste período. Não é? As escolas, que eu já me referenciei, temos escolas em que não tem espaço denominado sala dos professores. Me refiro aqui a escolas de ensino do nível básico, nível secundário, onde tem espaços bem reduzidos. A biblioteca é uma mini biblioteca. Não é? Não temos espaços que oferecem alguma comunidade, onde os professores ou os funcionários ficam à vontade para exercer as suas atividades. Então, falta aqui alguma coisa, né, que possa vir dos políticos para apoiar, para enaltecer, para ajudar, para diminuir esse rácio aqui de dificuldades, né, de computador para o indivíduo, do telefone para o indivíduo. Não há essa facilidade. Então, são essas coisas pequenas que fazem muita diferença. Sim, muito obrigada por seu comentário, Pedro. E é real ele, né? A professora Sueli tinha feito um comentário também sobre a apresentação que Rafael fez, né? Declarando, né, ser um depoimento muito bom e revelador, né? E parabenizando o Rafael. Certo, eu não sei se o primeiro grupo quer fazer um comentário, se alguns de vocês querem fazer algum comentário, a gente já tem quase 2 horas de transmissão, né? Mas eu abriria, assim, para uma última pergunta. Tem uma parabenização aqui de Fabíola, parabéns pela iniciativa, força aos nossos colegas da África, bem como aos brasileiros, né? Muito bom, tem vários comentários aqui sobre a nossa atividade, que bom. E se alguém, dentre nós, né, dentre os panelistas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que a gente poderia fazer assim, ter aí uma última questão, se alguém quiser fazer uma pergunta, acho que poderia abrir sim a câmera de todos nós, né? A gente já se encaminha para os finalmente, não sei se há alguma pergunta entre nós mesmos a ser feita. Eu tinha algumas, mas eu abro mão das minhas, acho que já foram contempladas de alguma forma. Ou alguma... Bom, então eu estou entendendo que a gente pode finalizar. Acho que foi uma excelente tarde, né? A gente não tem tempo para fazer grandes discussões, até porque a gente vive nesse mundo agora de câmeras e computadores, né? Mas eu quero agradecer muitíssimo
especialmente aos nossos colegas, nossos amigos africanos de Moçambique, que aceitaram, né, com as dificuldades, inclusive, de internet, né, que fizemos algumas prévias, e mesmo hoje, mas felizmente deu tudo muito certo, né, Pedro deu uma ajuda ali a Betinho para estar na casa dele, para a internet era melhor lá. Agradeço a todos e todas que aqui estão. Rafael, muito obrigada por ter aceito fazer essa conversa muito bacana que você apresentou. O pessoal da pós-graduação, né, que já tinha visto assim a pesquisa rolar, mas não tinha visto os resultados muito interessantes. A gente sabe, né, que os pós-graduandos estão nessa, mas eu achei bem bacana, assim, como pesquisa, acho que é muito importante que a gente tenha isso. E é isso, então. Quero dar boa tarde, agradecer a todo mundo que assistiu, né, e os que vão assistir ainda. Muito obrigada, agradecer a ONU Apta, né, da pessoa de Maria Amaral, que foi a nossa interlocutora, né, que esteve acompanhando aqui essa atividade também. Em especial, agradecer a Laís, que co-organizou a atividade comigo, né, propusemos juntas, e ela foi minha parceira na proposta. Obrigada à Recipe, né, que nos serve de âncora também, ao grupo, às discussões, às possibilidades todas. Boa tarde e obrigada.